Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para vocês. Vamos entender como a Cabala olha a alma humana? Vamos falar da constituição da alma da vida segundo a Cabala. Então, segundo a Cabala, um homem ele é um ser complexo. Ele é composto de três partes: a Nefesh, a Ruach e a Neshama. Agora nós vamos entrar em detalhes sobre esses três princípios dentro da Cabala. Então, o que é o Nefesh? O Nefesh é aquela nossa alma, digamos assim, mais inferior. É a nossa alma que vibra mais com a vibração da Terra, né? Mundo material, que representa as necessidades básicas do corpo, do princípio vital. Ela também abrange o corpo fluídico, ela também abrange o corpo astral, ela abrange também o corpo mental, a Nefesh. Ela vai do corpo físico até o mental, ela chama de Nefesh. Então, o que nele domina principalmente a sensibilidade passiva para o mundo exterior, sendo que sua atividade ideal quase nula. Nefesh está diretamente em relação com outros seres concretos, dos quais recebem impulsos sobre os quais também age. Então, a gente vai para Ruach. Ruach é a alma, é a sede da vontade. Ele constitui a personalidade humana. Não é tão sensível às influências do ambiente material, mas flutua entre a atividade e a passividade, entre a interioridade e a exterioridade. Ora recebendo sensações do exterior e ora dando esse impulso. Tem a propriedade de se distinguir de todas as outras partes como indivíduo especial, de dispor de si mesmo e manifestar-se por fora por uma ação livre e voluntária. Depois a gente tem Neshama, que é lá em cima, é a centelha divina. É o Espírito, é a centelha divina. É o Espírito no sentido de que lhe dá o Novo Testamento e pode ser puramente interior. Nele não se encontra mais a sensibilidade passiva para a natureza superior. A atividade domina aqui a receptividade. O espírito vive de sua própria vida e vive só para o geral e para o mundo espiritual. Então, segundo a Cabala, a morte está no plano divino, devido às transgressões humanas. Ou seja, a gente faz esse ciclo de encarnação e reencarnação porque a gente não é perfeito. A gente transgride, tem que pagar karmas, né? Tem que fazer todo esse movimento aí de morte e renascimento. O fato de utilizarmos nosso livre-arbítrio de maneira errônea, levando ao egoísmo e ao entendimento equivocado de nosso papel nessa existência, faz com que a gente precise enfrentar essa etapa para que a gente precise se aprimorar. Tá? Então, esse é o entendimento da Cabala da reencarnação e, é claro, a maioria das egrégoras que falam de reencarnação, elas também falam mais ou menos parecido. Bom, a partir daí surge uma lógica de raciocínio para a gente avaliar. Então, se não houveram transgressões, não haverá mais morte? Exatamente. Sem transgressão, não há necessidade de morte. Você não precisa mais voltar nem reencarnar, porque essa pessoa automaticamente liga-se à fonte do Criador. Nas Escrituras Sagradas, temos exemplo de pessoas assim, como o caso do profeta Eliarro, né? O profeta Elias, que simplesmente ele já pulou de um patamar bastante grande. Ele simplesmente foi elevado aos céus. Ele atingiu esse estágio aqui mesmo na Terra. Tá? Ele não precisou mais reencarnar. No entanto, para nós, enquanto transgredirmos, haverá morte. Na visão dos sábios cabalistas,
A grande dificuldade que as pessoas têm em lidar com a morte é o fato dela estar relacionada ao desconhecido. Muita gente fala assim, mas ninguém voltou de lá para explicar? Como é que eu vou saber se tem reencarnação se ninguém que voltou de lá explica isso? Então, a ciência cabalística se empenhou durante milênios para explicar ao ser humano o que é a morte, por que ela ocorre e qual o papel da morte no plano divino. Então, a Cabala ela vê a morte como uma iniciação mesmo. O que está escrito lá no Talmud? No Talmud está escrito o seguinte: a montanha é uma coisa forte, mas o ferro consegue desbastá-la. O ferro é uma coisa forte, mas o fogo consegue derretê-lo. O fogo é uma coisa forte, mas a água consegue apagá-lo. A água é uma coisa forte, mas a nuvem consegue carregá-la. A nuvem é uma coisa forte, mas o vento consegue transportá-la. O vento é forte, mas o homem consegue contê-lo dentro de si. O homem é forte, mas o terror consegue dominá-lo. O terror é uma coisa forte, mas o vinho o elimina. O vinho é uma coisa forte, mas o sono consegue superá-lo. O sono é uma coisa forte, mas a morte o supera. Isso é uma das coisas mais lindas que eu já li no Talmud. Por isso é que eu separei aqui. Importante que a gente entenda que a morte ela é uma coisa que supera tudo. Não há como você enganar a morte. A morte é a única coisa que não tem superação por nada. Mas a profunda lição cabalística é que o ser humano não deve temê-la, já que a morte é um fato que ocorre o quê? Só no mundo material. E a alma sempre vai prosseguir em seu rumo de evolução. O grande alerta é que devemos viver uma vida plena de doação, pois a verdadeira morte é não aproveitar a oportunidade que a gente tem para evoluir. Então, o que é a constituição da alma na morte? O Talmud distingue 900 formas diferentes de morrer, mais ou menos dolorosa. Só que a mais doce de todas as mortes, ela tem o nome de beijo. E a mais penosa é aquela que o moribundo experimenta a sensação de uma espessa corda em volta do pescoço, ou seja, é a corda amarrada em volta do pescoço. Né? Uma vez que a ruach é separada, o homem parece morto. No entanto, a nefesh ainda habita nele. Da nefesh faz parte o quê? O duplo etérico. Então, essa vida corpórea do concreto é do homem. A alma da vida é elementar. Seu centro localiza-se no fígado. Ainda tem isso. A Cabala diz que o centro localiza-se no fígado. Tá? Nefesh, que é uma potência espiritual inferior, possui uma grande afinidade e, consequentemente, muita atração para o corpo. A Nefesh só se retira depois dos Masikim tomarem conta do corpo para a sua decomposição. Então, o que são os Masikim? Né? Os Masikim são elementais que, segundo a Cabala, são os que decompõem o corpo e decompõem o duplo etérico. Ok? Apenas com a decomposição do duplo etérico é que o resto da alma se liberta. Exatamente. Só que a Cabala ela tem um elemento que faz isso, que são os Masikim. Que no espiritualismo normal não existe esse elemento Masikim, existe na Cabala. Ok, pessoal, espero que tenham gostado. Vida longa e próspera, Ailton Alt.